Amém. Podemos sentar. Quem não estava aqui semana passada, de manhã? Não. Quem não estava? Semana passada lemos Filipenses 4, 11 ao 12. Onde Paulo diz que ele aprendeu a viver contente. Aprendeu a viver alegre em qualquer situação. E nós aprendemos e vimos que Paulo fala com conhecimento de causa. Quando ele escreveu essa carta dizendo para a gente se alegrar, para dizer para a gente viver de forma contente, ele não estava no hotel de 5 estrelas. Ele estava na prisão, sob perigo de condenação à morte. Estava enfrentando oposição ali em Roma, até de alguns amigos da igreja de Roma que se opunham a ele. Então as coisas não estavam tão boas assim, as circunstâncias não eram tão boas assim para o meu irmão Paulo. Mas mesmo assim, ele não deixou se abater e disse assim: olha, eu aprendi uma coisa. Eu aprendi a viver em contentamento, seja qual for a situação da minha vida. Eu já fui chicoteado, eu já fui traído, eu já estou vivendo e aprendi a viver com espinho na carne. Depois a gente sabe que ele até, não sei se foi antes ou depois, ele foi um náufrago. Ele foi perseguido, chicoteado. Mas nada disso pôde roubar de Paulo a vida em contentamento, a alegria que ele aprendeu a receber e reter na sua vida. Ele aprendeu não só a viver uma vida em contentamento, ele aprendeu um pouquinho mais, que ele depois deixa registrado em Romanos 8. Ele diz assim: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu. Não só eu aprendi a viver uma vida em contentamento, mas aprendi outra coisa. Por pior que seja a experiência das nossas vidas, Deus sempre tem algo bom a tirar das nossas experiências de vida. E ele fez isso comigo. E ele no início da carta diz: eu, embora estando preso aqui, essa carta está abençoando vidas, e o evangelho está se expandindo, mesmo eu estando preso aqui. Vida em contentamento. Deus quer que a gente viva dessa forma. Deus, na verdade, nos convida a viver em contentamento, uma vida plena, uma vida cheia de satisfação. Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida em abundância passa por ter uma vida alegre, uma vida em contentamento. E Deus nos convida a desfrutar esse presente, eu chamaria isso presente, que Deus nos deu em Cristo Jesus. A vida alegre de Deus em nós, a vida alegre pela paz com Deus, pela paz com os irmãos, a vida alegre por ver a intervenção e o cuidado de Deus nas nossas vidas. Vida alegre, vida contente. Deixa eu fazer uma pergunta pessoal para você, não precisa responder, só para você mesmo. Você é contente? Você é alegre? Será que você tem experimentado essa vida de contentamento, independente das circunstâncias? Será que é possível realmente desfrutar esse contentamento mesmo quando as circunstâncias estão contrárias? Se é, como nós podemos desfrutar?
E só para tirar dúvidas, eu vou responder mais uma pergunta hoje. Se vivemos de forma em que não ficamos tristes, estamos contentes, se temos uma vida de contentamento, será que a gente não pode ficar triste? Será que Paulo disse que o cristão não pode ficar triste? Veja, hoje então, eu separei essa mensagem para responder essas perguntas e mais. Sair daqui sabendo como desfrutar de uma vida de contentamento. Se você quer, diga, eu quero essa vida de contentamento. Eu quero essa alegria. Paulo diz no versículo 4, alegrai-vos o quê? Sempre no Senhor, e outras vezes digo para enfatizar, alegrai-vos. Eu quero começar mostrando 3 tipos de alegria, para você entender que a alegria que Paulo estava se referindo estava lá no 3º degrau. O primeiro degrau da alegria, todos nós conhecemos, que é a alegria fruto das circunstâncias externas. Quando tudo vai bem, quando as notícias são boas, o bolso está cheio, estamos cheios de saúde, paz dentro do lar, nós ficamos o quê? Alegres. Mas essa é a alegria circunstancial, a alegria que depende das circunstâncias. Não é essa que Paulo está falando. Ele fala mais do que isso. Ele diz alegria no Senhor, degrau 2. Alegria onde? Não nas circunstâncias, mas no Senhor. E em geral, nós nos alegramos no Senhor quando há manifestação do poder de Deus. Quando Deus se manifesta nas nossas vidas, traz alegria. Quem se lembra do dia da conversão? Dia de tamanha alegria. Eu me lembro até hoje, olha que são 28 anos atrás. Eu me lembro como eu me derramei em lágrimas. Como as lágrimas saíram, o peso começou a sair, e Jesus Cristo entrou na minha vida, trazendo uma alegria sobrenatural. Uma alegria no Senhor. Quem lembra o dia, se você ainda não foi usado em dons, quem já viu sinais e prodígios? Aqui já vimos até línguas serem interpretadas, já vimos pozinho de ouro nas mãos, já vimos dente de ouro, nós já vimos câncer curado. Quando isso acontece no nosso meio, nós nos alegramos na manifestação do poder de Deus. Quando alguma alma se entrega ao Senhor, nós nos alegramos. Quando nós fazemos uma oração de um problema muito grande que nós temos, e Deus responde a nossa oração, nós ficamos alegres. Eu me alegro nisso. Quando Jesus entra e me perdoa dos meus pecados, quando aquela culpa sai de mim, de algo que eu fiz, o alívio do perdão traz uma alegria muito grande na minha vida. Saber que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, traz uma alegria muito grande na minha vida. Mas a questão é que de vez em quando, parece até que de propósito, Deus dá uma estiada. Deus deixa de se manifestar na tua vida por um período longo de tempo. E aí devagarinho essa alegria dependente da manifestação do Senhor começa a murchar. E muitos começam a ficar frios. E muitos perdem a alegria. E não é incomum o pregador dizer e pregar: Senhor, devolve a nós o primeiro amor, a alegria da salvação, que por muitas vezes parece que fica esquecida. A alegria que Paulo se refere aqui, não é essa alegria que eu falei, ou diria diferente, inclui mais do que essa alegria que eu falei, porque alegrai-vos no Senhor, sim, mas quando? Sempre. Alegrai-vos sempre no Senhor, não apenas quando Ele se manifesta, não apenas quando Ele dá resposta às suas orações, não apenas quando as circunstâncias estão do teu lado,
Alegre-se no Senhor sempre. Alegria que brota dentro de você. Essa alegria é alegria diferente das outras duas. É uma alegria que o próprio Deus coloca dentro de você. Deus é a fonte desta alegria que Paulo está falando. O dia que você se rendeu a Cristo, dentro de você passou a habitar o próprio Senhor, através do Espírito Santo de Deus. E lá está a fonte de alegria dentro da tua alma. Algo que vem não de fora para dentro, não daquilo que você observa no dia a dia, não da manifestação que você enxerga, mas algo que Deus colocou dentro do teu coração. Há uma fonte de alegria, está dizendo Paulo, dentro de cada um de nós, dentro de cada cristão. O salmista do Salmo 46, de forma profética, ele já está dizendo: há um rio cujas correntes alegram a cidade do Senhor, o santuário do Senhor. E ele, de forma profética, estava já olhando para cada um de nós. Eu sou a habitação de Deus, eu sou o santuário de Deus. E o salmista lá do 46 já estava dizendo: há um rio dentro de você, cujas correntes, ou seja, quando ele flui dentro de você, ele alegra a tua alma. Essa alegria, ela é a alegria do sempre. Ela é a alegria duradoura. Ela é a própria alegria de Deus em você. Essa alegria é fruto do Espírito Santo que habita em você. Gálatas 5:22. Os frutos do Espírito são amor, e logo depois do amor, que é o supremo dom, como chamas, ou o fruto maior, logo depois do amor, sabe qual é o segundo fruto? A alegria. E é essa que Paulo está nos dizendo. A alegria de ter Jesus dentro de mim, Ele traz paz. A alegria de saber que Ele nos assenta com Ele em lugares celestiais. Eu estou nele em espírito, à destra do Pai, para viver uma vida superior, acima das circunstâncias. Ele também está em mim, eu estou nele, e Ele está em mim, através do Espírito Santo dele, que Ele liberou ao subir. Esse Espírito Santo que caminha comigo nessa vida, subindo ladeiras e montanhas, enfrentando lutas, as ladeiras da vida, me consolando nos momentos difíceis, nos momentos de perda que eu tenho, que todos nós temos na nossa caminhada, nos dando coragem para continuar caminhando, nos dando coragem até para passar pelo vale da sombra da morte. Essa certeza começa a jorrar dentro de mim. Por isso Jesus disse: aquele que crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Esse rio que alegra a cidade do Senhor, esse rio de água viva, ele leva a essa alegria do Senhor para as nossas vidas, para dentro de nós. Esse rio precisa fluir para que haja vida em contentamento. Esse rio precisa fluir, e quando isso ocorre, você desfruta dessa alegria, e você tem essa vida que Paulo está, na verdade ele está dando um imperativo, assim como ele falou fugir da idolatria, fugir da impureza, ele está dizendo: alegrai-vos. É tão importante quanto fugir da idolatria, se alegrar, porque se você não se alegrar, dificilmente você vai ter força de fugir da impureza e da idolatria. Alegrai-vos. Ele está no imperativo: alegrai-vos.
alegrai-vos. Quem precisa dessa alegria e quem quer ela? Você já sabe o que ela é. Não é alegria circunstancial, não é aquela alegria no Senhor de vez em quando Ele se manifesta, mas é uma alegria que está dentro de mim, é o Jesus em mim, Espírito Santo em mim, é a fonte dessa alegria. Essa fonte, ela é ilimitada, ela vai comigo até a eternidade. O problema agora é eu aprender a desfrutar dessa fonte. Pastor, como desfrutar dessa fonte então? É deixar o rio fluir. Por isso Paulo, quando ele diz assim, alegrai-vos sempre no Senhor, ele está dizendo assim para você no imperativo: por favor, se deixem alegrar no Senhor. Por favor, deixem que o Espírito Santo, que Deus já colocou, que o presente de Deus em você, possa realizar a sua grande missão de alegrar a tua alma em todo o tempo. E se ele está falando, por favor, deixem, é porque nós podemos bloquear essa alegria. Aí é a nossa parte. Deus já fez a parte dele, botou dentro de nós, o rio está lá disponível, está querendo fluir, mas eu posso impedir que esse rio de contentamento invada a minha alma. Alguns dizem assim, pastor, como é que eu obtenho a alegria do Senhor? No Senhor. Você não obtém alegria no Senhor, você recebe a alegria do Senhor pela fé. E à medida que você continua conectado com Deus, esse rio vai poder, ele é resultado da comunhão com o Espírito, é resultado do fruto do Espírito, e quanto mais comunhão você tem no Espírito, mais volume tem essa água. Mas há uma coisa que você precisa aprender. Paulo, quando disse se deixem, é porque você pode não deixar. É porque existem obstáculos dentro de você que impedem o rio de fluir, que impedem a vida em contentamento que Deus deu. E alguns chamam esses obstáculos de ladrões da alegria. E nessa passagem de Paulo aqui, Paulo fala de 2 e mais 1, 2 ou 3. E é isso que eu quero ensinar a vocês hoje. Como expulsar esses ladrões de alegria da tua vida. Primeiro vamos identificar quais são. E depois vamos mandar eles embora. Paulo está dizendo, se deixem alegrar. Ou seja, eliminem os obstáculos para que o Espírito Santo possa fluir e você ter essa vida, esse presente de Deus, desfrutar esse presente de Deus. Vamos lá? Vamos ler agora. Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria, olha essa alegria aí, e coroa, sim, amados, permanecei desse modo que firme no Senhor. Aqui essa igreja é uma igreja que alegrava muito Paulo. Era uma igreja generosa. O legado dessa igreja é generosidade. Eu não sei qual vai ser o legado dessa nossa igreja aqui. Espero que seja bom. O legado de Coríntios, as pessoas conhecem Coríntios por aquelas confusões que havia lá. As pessoas conhecem Filipenses pela generosidade. E Paulo se alegrava muito com eles porque Paulo podia contar com eles. Mas aonde tem, mesmo nas melhores igrejas, aonde tem pessoas, homens, tem o quê? Se tem homens, tem o quê? Falhas. Tem o quê? Defeitos. Mesmo essa igreja, uma das melhores, também tinha das suas. Também tinha as suas falhas. E veja aqui, Paulo já no versículo 2, botando a mão na ferida. Rogo a Evódia e rogo a Síntique, que pensem o quê? Pensem concordemente no Senhor. Porque então já tinha dois partidos dentro da igreja. Elas estavam pensando diferente. Uma estava querendo levar a igreja para cá, outra estava querendo levar a igreja para lá. Havia uma divisão. E a ti, fiel companheiro, Paulo escrevendo essa pessoa de julgo, também peço o quê?
que as auxilie a se reconciliar, a andar juntas, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. O primeiro ladrão de alegria que Paulo fala aqui é as divisões, que aliás já temos falado na ceia, as divisões, os partidarismos, e quando você divide, quer levar para cá, outro para cá, gera ressentimentos. E se não houver perdão e reconciliação, o ressentimento que existe dentro do teu coração é o primeiro grande ladrão da alegria. Se não houver perdão, porque eu quero dizer aos irmãos o seguinte: não tem jeito, irmãos. Uma igreja bacana como Filipenses, tem hora que tem um joga para lá, outro para cá. Não tem jeito, meu irmão. Se você levantar e olhar ao redor, você vai ver falhas e mais falhas nessa igreja. E não se iluda, se for para outra, nos 6 primeiros meses, você não vai ver, mas depois você vai ver também. Porque onde os homens estão, ali está a falha. Não existe a igreja perfeita. Mas Paulo está querendo nos ensinar algo. Não deixe que essas coisas roubem a sua alegria. E principalmente, feche o ralo, feche o buraco que foi criado no teu coração, no ressentimento, que está jogando a água viva toda para o lixo. Ao invés dela se expandir dentro de você, o ressentimento está engolindo a água viva. Perdão. Se você quer uma vida de contentamento, você precisa aprender a perdoar. Se você quer ter uma vida em contentamento, você precisa aprender, que é mais difícil às vezes, pedir perdão. Reconhecer o erro e pedir perdão e se humilhar e dizer: meu irmão, eu fui mal, me perdoa. E hoje eu quero que você feche seus olhos por alguns minutos. Nós não vamos pregar sobre perdão, mas você sabe que Jesus ensinou: se não perdoar os pecados, nem Jesus, nem o Pai Nosso nos ensina que teus pecados não estão sendo perdoados. E se os pecados não estão sendo perdoados, a tua alma está aflita, na mão dos atormentadores. E como ter alegria nesse momento? Não pode. Você tem que enxotar o ladrão chamado ressentimento, falta de perdão. E eu queria orar por você agora, porque às vezes a gente já até esqueceu de pessoas que nos machucaram, mas o ressentimento ainda está lá dentro de nós. Senhor, eu quero pedir agora que teu Espírito Santo que habita nesse lugar e em cada um de nós, traga nossa memória agora nomes, fatos que vivemos, em que machucamos alguém ou fomos machucados, prendemos, ressentimos. Talvez tenha sido num passado, talvez longe, ou agora num passado recente. Paulo nos convida a desfrutar da tua alegria, Pai. E a palavra nos ensina que desta forma não podemos. Mas a palavra nos ensina que tu és o nosso ajudador, Espírito do Senhor. Vem agora e traz a memória. E impacta corações, para que tomem decisão ainda hoje de acabar com partidarismos,
de ajudar em reconciliações, de pedir perdão e de perdoar. Uma família dividida não é alegre. Um coração dividido não é alegre. Uma igreja dividida não é alegre. Paulo está dizendo a cada um de nós: alegrai-vos, perdoem, conte com o Espírito do Senhor para fazer o sobrenatural do perdão. E se você está comigo, ele tem algum nome que tem que pedir perdão ou perdoar, só levanta teu braço direito, mostrando a Deus, não a mim, que eu já estou de olho fechado já. E pode abaixar. E eu quero orar por vocês, que eu nem sei quem são. Senhor, capacita teu filho e a tua filha a expulsar esse ladrão da alegria de dentro da sua alma. Ajuda eles, Senhor, a liberar perdão. Se for o caso, pedir perdão, para que a alma deles possa ser, Senhor, atingida pelo fluir dos teus rios, do teu rio de água viva, Senhor, o rio da alegria e do contentamento. Eu declaro pela fé que a partir de agora esse obstáculo caiu por terra, em nome de Jesus, e o Espírito do Senhor há de dar força, Senhor, para que o perdão seja concretizado e que a reconciliação venha para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Logo em seguida, já foi o primeiro ladrão. Ô glórias. Logo em seguida vem o segundo ladrão. E Paulo não é mole não. Veja no 4 ele diz, alegrai-vos. No 5 ele diz, sejam moderados. Mais uma vez ele está dizendo, tenham moderação. Não entre em qualquer discussão vã, que vai acabar trazendo divisão. Já falamos sobre isso. 6, o segundo ladrão. Não, quem pode ler comigo? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Oh Jesus, se o primeiro ladrão é ressentimento, o segundo ladrão, tão comum quanto o primeiro, é a ansiedade. Jesus fala no Sermão do Monte, não andeis ansiosos, olhai para os lírios do campo, olhai para os pássaros, buscai em primeiro lugar, o quê? O reino de Deus. Ele falou também sobre o dia do amanhã. O que ele falou? Não se preocupem tanto com o dia do amanhã. Basta o mal a cada dia, o seu mal a cada dia. Cuidem de cada dia, porque senão a ansiedade vai tomar conta da alma de vocês. A preocupação excessiva, o que será de mim, vai tomar conta do sistema nervoso de vocês, do emocional de vocês. Vocês vão perder a alegria e, desculpa, talvez ganhe até enfermidade. Não andeis ansiosos. Mas pastor, tu está falando aí porque faz de conta que eu não tenho problema nenhum. Você não tem problema nenhum, mas tu não conhece a minha vida. Irmãos, não sou eu que estou falando. Deus sabe de todos os problemas que você tem, que você conhece mais. Ele sabe até o que você não conhece e que você tem. E você cantou ainda há pouco que Deus cuida de mim. Quem crê que Deus cuida de você? Aleluia. Então Paulo diz assim, vou te dar uma saída, disse Paulo. Confie em Deus, confie no cuidado de Deus. Vejam a palavra de Deus, os exemplos de Deus cuidando de Elias. Quando não tinha o que comer, o pássaro ia lá e alimentava ele. Do povo de Israel,
lá no deserto, não tinha o que comer, saía, descia maná todo dia para eles, não faltou comida para eles durante 40 anos, as sandálias deles, que eles tinham que andar durante 40 anos, não foram trocadas, não tinha sapateiro para consertar, porque o Deus maravilhoso, o Deus da provisão, estava ali operando na vida deles. Confia em mim, para que tenham alegria que excede o entendimento. Creiam na sabedoria e na soberania de Deus. A sua vida está nas mãos do Senhor. Você pode dizer isso? A minha vida está nas mãos do Senhor. Diga assim: eu não sei como será o meu futuro, como eu vou resolver o problema do amanhã, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do Senhor, e Ele sabe como resolver, a hora que Ele vai resolver, porque Ele é Deus, poderoso, fiel, soberano, que jamais abandona os seus filhos. Aleluia. Por isso Paulo diz assim: então, quando estiver ansioso, não ande ansioso, mas quando estiver ansioso, pega o motivo da tua ansiedade, diz ele, e faz Deus conhecer. Ele já conhece, mas você fala para ele, para você saber que ele já sabe, que você já entregou a ele. Entrega nas mãos dele. Dá ações de graças. Agradece porque ele já recebeu o teu pedido. E você pode confiar nele. Agradece. E depois recebe a paz. Quem pode fazer isso? Eu quero que a gente elimine o segundo ladrão. Vamos quebrar esse ladrão agora? Agora eu queria que você ficasse até de pé. Quem quer matar a ansiedade? Quem não é ansioso aqui, eu já estou de pé. Mas a gente tem que andar pela palavra, não por aquilo que a gente vê, mas por aquilo que a gente crê. Olha, não vai ficar só o Wilton que não está ansioso, o resto está todo mundo ansioso. Veja como a ansiedade é um ladrão e tanto. Então, motivo da ansiedade, coloca aqui na tua mão agora. Pensa nele e bota aqui, ó. Está aqui, ó. Colocou na mão direita? E diz assim: Senhor, eu não consigo viver a vida abundante convivendo com esta ansiedade e com essa preocupação. Eis aqui o motivo da minha preocupação. E a tua palavra diz, e a tua palavra me ensina a colocar agora uma petição diante de ti, que eu coloco nesse momento. Senhor, eu entrego nas tuas mãos a solução desse problema, porque eu sei que tu és Deus fiel, soberano, poderoso, sábio. Tu sabes de todas as coisas. Tu sabes o que vai acontecer, como eu vou ser curado, quando eu vou ter provisão, aonde vai ser minha casa, o meu emprego, o meu futuro. Tudo está diante do teu altar. Eu confio no Deus que eu sirvo. Faz agora do teu jeito, para a tua glória. E eu te agradeço nesse momento, porque eu tenho alguém em que eu posso confiar. Eu já te agradeço por ter recebido o meu pedido, e eu já te agradeço pela solução que virá, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Glória a Deus. Agora, a terceiro ladrão. Esses dois ladrões são ladrões de dentro, mas existe o terceiro ladrão, e eu vou ter que explicar um pouco, que é o ladrão da circunstância externa que te traz tristeza. Paulo está dizendo: fique contente sempre.
E é bom você entender o que Paulo está falando, senão você vai pensar que você vai ter que ficar o dia todo assim, ó, rindo. Paulo falou assim, fique contente sempre, mas Paulo não falou assim, deixem de ser humanos, sejam super-homens. Ele não falou isso. Jesus ficava triste? Jesus chorava? Então, pastor, Jesus era contente? Era contente. E muito contente. Veja, Jesus ficava triste, mas ele era feliz. Ele era alegre. Ele era alegre, mas tinha momentos de tristeza e dor. Jesus tinha tristeza, mas Jesus não era derrotado pela tristeza. Jesus era humano, e você é humano, e você tem sentimentos, e alguns dias você vai ficar triste por alguma coisa que está acontecendo, mas essa tristeza não é duradoura. Satanás quer nos aprisionar, e Satanás quer que nós sejamos tristes, com momentos de vez em quando felizes na nossa vida. Mas Deus nos chamou para sermos alegres, felizes, vida abundante, com momentos tristes, de vez em quando na nossa vida, na nossa caminhada. Eu não posso perder um parente amado e ficar rindo. Eu vou ter aquela dor, mas aquela dor não vai acabar com a minha alma. O choro pode durar, mas a alegria, ou seja, o que o Senhor está nos explicando é, a tristeza virá, porque é do dia a dia, vocês estão nas aflições, mas ela não vai perdurar, ou ela vai acabar, ela tem limite. Você não pode realimentar, viver sempre triste, não, você foi chamado para viver em contentamento. O que Satanás faz é bombardear a mim e a você com circunstâncias externas que geram tristeza. É como se fosse uma força de fora para dentro chamada tristeza. Tudo que acontece vai entrando pela tua alma, entrando como uma força para derrubar você, para te vencer, para te deixar doente. Mas dentro de você há uma outra força. Porque dentro de você, de dentro para fora, de fora para dentro, vem a tristeza. De dentro para fora, há o rio de alegria. É a alegria do Senhor. E a alegria do Senhor, a nossa força é. Então a força de lá para cá, mas há uma força daqui para lá. E a força da tristeza tenta entrar para dentro de você, tenta caminhar, até o momento que o Espírito Santo diz assim, aqui não. Até aqui para, porque aqui a fonte de água viva está jorrando, a fonte do consolo está jorrando, e essa alma pode sofrer sim, mas ela não vai entrar em depressão, ela vive em contentamento, apesar desse momento triste. Veja, existe provisão em Deus para nos fornecer essa força, alegria em qualquer circunstância, nas piores circunstâncias, para equilibrar esse ataque das trevas. Essa tristeza que você está passando é circunstancial, mas a alegria do Senhor é sempre e duradoura. Um dia essa tristeza vai
vai passar, porque o rio de águas vivas vai invadir. Aleluia. Você pode dizer comigo: o rio de águas vivas vai invadir essa tristeza. Por isso, confie no amor de Deus. Confie no que diz. Eu vou ler, não precisa abrir, em casa você lê Isaías 49:13, diz: cantai, ó céus, alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadece. Se você está no momento de aflição, Jesus explicou que teríamos, o Senhor se compadece, o Espírito do Senhor vai se consolar. E no 14 diz, Sião diz: o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim. 15 diz: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda ama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Salmo, não precisa abrir também. Salmo 71:23 diz: os meus lábios exaltarão quando eu salmodiar, também a minha alma exultará ao Senhor. Sabe o que a gente vê pela Bíblia toda? Pastor, eu estou triste, eu já entendi tudo isso, eu estou triste, eu sei. E ela vai passar essa tristeza. E sabe como ela vai passar? O rio de água viva do lado de cá do teu coração precisa ser bombeado para acabar com essa tristeza. Quem já trabalhou ali no campo sabe que você tem que fazer assim para a água cair, não é assim? É assim, eu preciso bombear alegria no meu coração. Quem precisa bombear alegria no seu coração aqui? E a palavra do Senhor nos ensina ao longo, já falei aqui no Salmo, quando a tua boca começa a louvar, você começa a adorar, você entra na presença do Senhor. E na presença do Senhor é o quê? A plenitude de alegria. Está triste? Louve. Está triste? Louve. Quando você começa a louvar no meio da tristeza, é como se você estivesse bombeando o rio de água viva dentro de você. O Espírito Santo começa a bombear a alegria. A alegria do Senhor começa a ser bombeada dentro de você. E a alegria do Senhor vai crescendo dentro da tua alma. E a alegria do Senhor vai começar a envolver essa tristeza. E a alegria do Senhor daqui a pouco, daqui a alguns dias, daqui a algumas horas, não sei, vai anular essa tristeza na tua alma. E você terá alegria e contentamento, apesar da circunstância contrária. Por isso hoje eu convido você a cantar esse louvor, a louvar agora. Você que está triste e você que está alegre. Você que está triste, louve. Você que está alegre, louve também. Fiquemos de pé, porque é hora de bombear alegria dentro da minha alma. É hora de bombear alegria dentro da sua alma. Agora é com louvor. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Aleluia. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve,
precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. O louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os seus anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pro que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 com muito louvor. Paulo estava ali. A tristeza não conseguiu roubar a alegria de Paulo. Ele estava ali naquela prisão. Ele estava ali tendo notícias até da divisão na igreja que ele amava. Ele estava ali a ponto de ser condenado à morte. Mas nada roubou a alegria de Paulo. E nada pode roubar a alegria do Senhor, que foi colocada pelo próprio Deus dentro de cada um de nós. Cada um de nós deve ser um agente desta alegria, um agente deste amor. E hoje eu vou convidar você para se tornar um agente dessa alegria e desse amor, e de uma forma verdadeira, e de uma forma simples. Você deixe esse amor e essa alegria do Senhor fluir através de você. Eu quero que você feche seus olhos e pense numa das pessoas presentes, porque eu gostaria que você, quando eu pedisse, fosse até ela, desse um abraço, desse um aperto de mão. Mas nesse abraço, quero que você perceba, quero que você libere o amor e a alegria do Senhor que habita em você. Uma palavra, um aperto de mão, um abraço, mas que seja verdadeiro. E você que foi escolhido para receber, não se feche. Aceite nesse momento o instrumento que Deus vai usar para falar contigo, para derramar alegria no teu coração. É hora de semear. Só vou orar para que você faça isso. Senhor, que não seja apenas um ritual, mas que teu Espírito agora se mova nesse lugar, em cada abraço, em cada aperto de mão, em cada palavra, e que a tua alegria flua, como a palavra diz, de dentro de nós, como o rio de água viva. Eu entrego agora. É hora de semear. Sai do seu lugar agora e semeia alegria, e abrace alguém e deixa o rio de água viva penetrar. Aleluias. Aleluias. A gente precisa entender. Aleluia. O que Deus está falando. Aleluia. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Recebe a alegria nova do Senhor. Amém. Olhe menos para as coisas ruins. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Aleluia.
Glória a Deus. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar Com muito louvor, 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 com muito louvor. Aleluia! Alegrai-vos sempre no Senhor. Mais uma vez digo, alegrai-vos. aleluia. Paulo sabia do privilégio. Paulo sabia do privilégio da alegria. E sabia que tinha que falar isso repetidas vezes para o crente. Porque senão a gente se deixa bater pelo dia a dia. Saiamos daqui em contentamento por tudo que Deus já colocou dentro de nós. Que a glória do Senhor jamais seja esquecida nas nossas vidas. Amém. Que o Espírito que habita em nós jamais seja desvalorizado. Haja o que houver, ninguém vai roubar aquilo que Deus colocou dentro de você. Podem roubar até a tua vida, mas aquilo que Deus colocou dentro de você, ninguém rouba, nem Satanás. Senhor, nós te louvamos por essa manhã maravilhosa na tua casa e pela palavra inspirada de Paulo, que certamente impactou nossas vidas. Leva-nos aos nossos lares, debaixo da tua proteção e em contentamento, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Aleluia.